Com a alta da taxa Selic, a taxa mestra de juros da economia, um dos setores que tendem a performar muito bem é o setor bancário. É por isso que nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma comparação completa entre o Bradesco e o Santander. Bora lá! Primeiro de tudo, prazer. Se você não me conhece, eu me chamo Maiara. E aí, tudo beleza? Já dando spoiler, o Bradesco acaba sendo um pouco maior, bem maior na verdade, do que o Santander. E eles têm ramos distintos, acabam que atuam, entre aspas, em ramos distintos e a origem deles também foi distintos. Mas o que a gente vai querer saber mesmo é como tem performado as ações ao longo do tempo, qual que tem entregado mais resultado agora, qual que tem dívida, qual que não tem, e aí, como a gente pode se posicionar? Antes de começar, me deixa aqui embaixo qual o banco que você mais gosta que está na Bolsa de Valores. Só me deixa isso, qual o banco que você mais gosta, tá? Vamos lá então. Santander e o Bradesco. Eu tô pegando as ações preferenciais com a terminal 4 de cada uma delas. Então, o do Santander é o SAMB4, o do Bradesco, o BBDC4. Para começar, por que eu já estou falando agora do Bradesco, tá? E já correndo fazer esse vídeo para lançar aqui. Porque o Bradesco aumentou o seu capital, ou seja, aumentou a sua empresa. E como acionistas são realmente sócios, ou seja, tem participação, né? A empresa é um pouquinho sua, se você é acionista, tá? Se você tem uma açãozinha. Então, essa valorização, né, esse ganho de capital é redistribuído para os seus acionistas como forma de bonificação. Como que funciona? Como que vai funcionar essa bonificação no caso? Cada 10 ações do Bradesco, você vai ganhar uma, se você tiver, né? Se você vai ganhar uma ação a mais. Então, a cada 10, você vai ganhar uma a mais. Isso é melhor, querendo ou não, do que uma bonificação pontual, porque a gente vai ver como o Bradesco, ele distribui mensalmente, já dando outro spoiler, mensalmente aí um pouquinho na conta de cada um. E bom, agora um pontinho que você tem que prestar atenção dessa bonificação, beleza? O prazo máximo para entrar, para receber, ter direito a essa bonificação é até dia 17 desse mês, ou seja, nessa semana e só, acabou. Tá, então se você entrar depois do dia 17, óbvio, você vai ter depois tudo lá, normal, mas você não vai ganhar não vai entrar essas cotas que você tem, né, nessa contagem de bonificação. Agora, vamos lá então, diretamente, tá? O Santander, ele tem 14 anos listado na bolsa, mas olha só, ele tem muito tempo, ó. Ele tem 36 anos. E o Bradesco, ele tem 44 anos listados aí na bolsa. Perceba aqui, ó, que a BBDC3, no caso aqui, né, tem 100% tag along, só que tem pouquíssimo free float, então por isso que eu estou pegando a PN, a preferencial. E aqui do Santander, a liquidez de modo geral é muito baixa. Tem sócio aqui majoritário pesadão, né? Então estão bem travadas a questão das ações. Mas eu vou pegar aqui a preferencial também. Do Santander, vou soltar o vídeo dele logo mais, beleza? Bom, falando agora diretamente então dos dividendos. Os dividendos aqui de bancos em geral sofreram muito, empresas, né, em geral, mas desse setor bancário sofreram muito com a queda da taxa Selic, com toda a pandemia que teve que reestruturar. De modo geral, o gasto deles foi muito alto, tá? De ativos, então, circulantes e ativos não circulantes dos dois tenderam a aumentar
investindo bastante em digitalização, comprando bastante startups. O Bradesco, principalmente, se equipando muito nessa questão de startups, fazendo muitas novas aquisições. Como a gente viu, ele está ganhando mais capital, tá aumentando, expandiu o seu tamanho. Falando então do dividendo, perceba que o Santander está com um dividendo relativamente baixo, né? Baixo para banco. E aqui do Bradesco você vai falar, mas tá baixo também. É porque, na verdade, o Bradesco, ele vai pagando mais juros sobre capital próprio, que cai mensalmente. Então, tá aí lá juros sobre capital próprio mensalmente na conta dos seus acionistas, direto na corretora. No final, dá na mesma, que um é isento de imposto de renda, o outro não é. Só interessa que é graninha a mais na sua conta, beleza? Em relação ao PL, o Bradesco está sendo negociado um pouco mais caro, o P sobre VP. O deles, os dois, quando eu peguei para gravar esse vídeo, tá bem em cima. Tem empresas bem mais esticadas, como a Magalu, que é múltiplos exponenciais. Então, eles estão ok, abaixo de 2, abaixo de 3, é uma métrica bem legal. Então, eles estão um ponto pouquinho. Então, maravilhoso nesses dois parâmetros. E o lucro por ação, que a gente vê pelo LPA, dos dois estão iguais. Em relação à dívida, perceba aqui, como, né, tá na parte negativa aqui, porque é banco, né? É banco, na real tem bastante lucro. Perceba o seu passivo, então, dos seus ativos, que a gente vê essa relação. Ambos pau a pau aqui. Relação à margem bruta e à margem líquida, lembrando que esses indicadores de agora é em relação ao último balanço deles, tá? Ou seja, a gente está pegando em toda uma crise que bancos tiveram que diminuir as suas taxas, ainda mais por fintechs, muita competição, né? Para os bancões, querendo ou não, ainda continuarem competitivos para pessoas, para serem atrativos para jovens, para pessoas mais novas, para pessoas de maior idade. É difícil trocar ainda um banco tradicional como o Santander, como o Bradesco, por um Nubank, por um Inter, por um C6 Bank. Mas para nós, jovens, você também é jovem que está assistindo aqui, acaba que é mais fácil. Mas, novamente, isso daí você não pode falar que tem certo ou que tem errado, tá? Até questão de segurança. A pessoa tem muito capital, vai confiar mais em um bancão ou em uma fintech? Tende a confiar mais em um bancão. E taxas menores, né, de TED, sei lá, 20, apesar que agora tem tudo Pix, né, mas R$20 a mais, R$20 a menos, faz diferença, ok? Então tenha em mente isso, eles tiveram que reajustar. Então perceba que as margens brutas estão do Bradesco até negativa e a do Santander pequena, mas em geral o banco atua com a margem bruta maior um pouquinho, tá? E a margem líquida, olha só, olha a diferença do Bradesco, 20,72% e do Santander 14,15%. Em geral é ok, tá? É assim, até muita coisa para empresas em geral, mas para o setor bancário é mais ou menos a média, tá? Porque você não pode comparar uma margem bruta, uma margem líquida do setor bancário com o setor de varejo. Empresas de varejo não tem nada a ver, entendeu? Não tem como comparar. Em relação ao ROI, a gente procura empresas, tá? Assim, que é top, acima de 12%, acima de 13% ROI. Então perceba que as duas estão excelentes. Do Santander, então, maravilhoso, 16,53%. E o ROA, que seria o retorno sobre os seus ativos, do Santander também levando a melhor, 1,42%. São resultados excelentes para ambos, ainda mais no meio de uma crise, no meio de uma quarentena, fazendo aí, querendo ou não, tendo que fechar algumas agências, se reestruturando, está tudo ok.
Referente ao crescimento da receita, aqui temos em 5 anos, muito por causa de 2020, um crescimento negativo de receita do Santander, porém um lucro em 5 anos bem ok. E do Bradesco nós temos esses indicadores em decréscimo, tá? Ou seja, caindo, menos 3% em 5 anos. Perceba que é a carga das receitas, tá? Referente ao aumento. E aqui o lucro referente, né? A diminuição do lucro, tá? Então, perceba que é lucro, não é prejuízo no caso dos dois. E aqui nós estamos falando, então, do crescimento dos lucros em 5 anos. É maravilhoso do Santander, mesmo em tudo isso que a gente está vivendo. O Santander, que tem bastante atuação, ele é o maior banco privado, tem forte atuação lá na Europa de modo geral, beleza? Bom, aqui, referente aos seus passivos e seus ativos, eu trouxe daqui para frisar bem. Perceba como o passivo não circulante, quer dizer, dívidas a longo prazo para pagar, do Bradesco está muito maior, cresceu bastante de 2019 para 2020, buscando essa reestruturação. E, entretanto, os passivos circulantes caíram. Passivo circulante quer dizer obrigações para pagar num período menor, menos de 12 meses, tá? E aqui do Santander continuou basicamente a mesma coisa, aumentando na real mais o quanto que ele vai ter que gastar ao longo do tempo sem muito incremento da receita. Aqui eu trouxe, né, só para exemplificar tudo que a gente já falou e para mostrar aqui, como o Bradesco acaba sendo um pouco maior nessa questão aí toda, tá? Falando então de proventos, que seria dividendos mais juros sobre capital próprio, aglomerando esses dois, temos uma escadinha crescente, linda, maravilhosa, do Santander, ano após ano, maravilhoso. E aqui em 2021, que já pagou uma parcela, só que paga picadinho, tá? Paga mais vezes também ao longo do ano, então é ok. Do Bradesco, nós temos aqui também, como eu já falei, isso vai pagando mês a mês, né? Principalmente essa parte de juros sobre capital próprio. Então, essa barrinha, digamos que vai enchendo ao longo do tempo, ok? Exemplificando o que eu acabei de falar, dividendos ou juros sobre capital próprio. E aqui, do Bradesco, juros sobre capital próprio, tá? Mês a mês. Então, é isso daqui que eu queria trazer o panorama para você ficar bem esperto, como é importante analisar tudo e não só essas métricas de valuation puramente, senão você vai ficar perdido. Perceba que teve um ano falando de dividendos para mostrar como os dois continuam pagando, sempre pagaram. Aqui teve um momento muito atípico do Santander em 2013, que pagou muita coisa. Eu sinceramente não investiguei, não sei por que isso aconteceu, tá? Mas aqui nós temos então que a média de dividendos, só falando dessa questão de dividendos em si, juros sobre capital próprio, do Bradesco continua mais ou menos então uns 3,5, tá? Nessa faixa aí, não passa de 3, digamos. E o do Santander vai variando mais, já que ele paga nessa relação, foca, entre aspas, em dividendos. Só colocando pontinho a pontinho aqui embaixo, de vários anos, um embaixo do outro, para a gente ter essa percepção. Lucro líquido do Santander crescendo, maravilhoso, ano após ano. Só teve uma quedinha aqui pequena de 2019 para 2020, mas ínfima, né? A margem líquida aumentando ano após ano, maravilhoso. ROI também, sempre maravilhoso. E aqui o lucro líquido do Bradesco sambando mais um pouquinho, tá? Ele é menos constante, como a gente viu anteriormente, do que o Santander. A margem líquida dele tem aumentado ano após ano também. Agora deve dar uma diminuída com toda essa nova tecnologia e até porque essa questão de criptoativos, blockchain, tá? Só dando, eu gosto de misturar as coisas assim, né? Mas só falando, eu tenho receio, eu não sei se daqui a 10 anos,
se numa métrica a longo prazo, instituição financeira sim vai existir, tá? Ou vai perder muita relevância por causa dos criptoativos. Já tem um vídeo que eu acabei falando, investindo na prática, mas eu acabo falando mais disso no Twitter, tá? Procura lá, Mike, que você vai gostar dessas novidades. Bom, e aqui então os proventos, como já tinha falado, proventos de modo geral do Bradesco, como vai variando, e dos proventos do Santander, uma escadinha crescente, ó, topíssima. Só pontual aqui, o Santander tá agora mais ou menos R$20,10, do Bradesco R$25,36. Uma simulação de rentabilidade geral de 2 anos, contando crise, sem crise e com os dividendos. Estão contando novamente os dividendos, não é o provento. Nós teríamos uma rentabilidade do Santander, do SAMB 4, de 3,12%, com uma queda gigantesca, eles no vermelhão aqui em 2020, e um preju do Bradesco de menos 5,5%. Em relação a 5 anos, contando os dividendos, nós teríamos aí o do Santander, quase 300%, é muita coisa, quase 300% de rentabilidade. E o Bradesco, aqui ó, também excelente, mas o Santander dando de lavada no Bradesco, tá? O Bradesco 130%. Lembrando que os dois têm um ponto positivo, que eles são privados, apesar do Santander ter esse ponto amarrado com seus sócios que travam um pouco as suas ações, a liquidez das suas ações. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, cara, esmaga aquele like. Se não se inscreveu, se inscreve aqui no canal também. Aproveita um botãozinho perto do outro. Beleza? Beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.